agora de novo para o cenário internacional, porque Israel adiou a votação sobre a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns na faixa de Gaza. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu culpou o Hamas pela decisão. O analista sênior de internacional Américo Martins volta para cá e traz mais detalhes para a gente. Bem-vindo de volta, Américo. Olá, Clarissa. Começa mal esse processo aí do cessar-fogo, o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e o governo de Israel. Pelo lado israelense, que tinha dado o ok para o acordo, assim como o Hamas, o processo precisa ser aprovado primeiramente pelo gabinete de guerra, pelo próprio ministério do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e depois pelo parlamento do país, o Knesset. A primeira votação no gabinete estava marcada para amanhã desta quinta-feira, mas foi adiada pelo primeiro-ministro, dizendo que o Hamas mudou alguns termos do acordo, tentou mudar esses acordos e estava renegando o que tinha acordado ontem. O governo israelense diz que esse voto também só irá adiante se os negociadores, aqueles intermediários nesse processo, que são o governo do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, derem garantias de que o Hamas aceitou os termos como eles foram acordados ontem. A gente lembra que esse processo do cessar-fogo é um processo que seria cumprido por etapas, com o Hamas liberando um determinado número de reféns que ainda estão nas mãos do Hamas dentro da faixa de Gaza, Israel retirando nesse primeiro momento os seus militares das zonas mais populosas da faixa de Gaza, permitindo a entrada de mais ajuda humanitária e o deslocamento de civis do sul da faixa de Gaza em direção ao norte. Tudo isso seguindo determinadas regras que foram acordadas nesse cessar-fogo anunciado ontem. Além disso, o governo israelense liberaria um determinado número de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. Mas agora o governo israelense diz que o Hamas tentou mudar alguns desses termos que foram acordados ontem e que por isso o gabinete não vai votar até que tenham essas garantias. E no terreno, Clarissa, para complicar a situação ainda mais, a violência continua, os ataques continuam. Segundo a Defesa Civil da faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, pelo menos 45 pessoas foram mortas num bombardeio na cidade de Gaza, que foi realizado depois do anúncio do cessar-fogo. Lembrando que o cessar-fogo só entraria em vigor depois de aprovado por todos os lados, inclusive pelo parlamento israelense, no domingo, no próximo domingo. Um dos pontos, inclusive, que ainda os negociadores estavam tentando mudar era antecipar esse prazo. Mas isso certamente não vai acontecer por conta da demora agora na aprovação pelo lado israelense, que acusa o Hamas, mais uma vez, de ter tentado mudar partes do acordo. Isso nos lembra, Clarissa, que o cessar-fogo é importante. Se ele for implementado, ele realmente é um movimento importante diplomático na direção certa, mas ele não resolve completamente o conflito, não resolve a guerra e ele vai ser implementado com muita delicadeza. No momento em que o Hamas continua existindo, soldados israelenses ainda operam na faixa de Gaza, então a situação é muito delicada. Vamos esperar para ver se os negociadores vão confirmar ao governo israelense que o Hamas vai manter sua posição. Pelas redes sociais, os líderes do Hamas disseram que estão comprometidos com o que foi acordado ontem. Então vamos todos torcer para que essa negociação ande e a gente possa ver esse cessar-fogo ser confirmado. Obrigada pelas informações, Américo Martins.